regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel narcoterrorista. Maduro não é um presidente legítimo, ele é um chefe fugitivo deste cartel de drogas. Ele foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas para o nosso país. Muito obrigado, Caroline. Tenho duas perguntas sobre dois assuntos distintos. Primeiro, sobre os ataques de drones e mísseis que ocorreram durante a noite na Ucrânia. O general Keith Kellogg, enviado especial do presidente, descreveu esses ataques como flagrantes. Você concorda com essa descrição e considera o presidente Putin um impedimento para se alcançar a paz entre esses dois países? Bem, não se trata do que eu concordo, mas sim do que o presidente pensa. E eu sei o que ele pensa porque conversei com ele sobre isso. Ele não ficou feliz com essa notícia, mas também não ficou surpreso. Estes são dois países que estão em guerra há muito tempo. A Rússia lançou este ataque a Kiev e, da mesma forma, a Ucrânia recentemente desferiu um golpe nas refinarias de petróleo da Rússia. De fato, eles eliminaram 20% da capacidade de refinaria de petróleo da Rússia ao longo de seus ataques durante o mês de agosto. Então, o presidente continua a observar isso atentamente e essa matança, infelizmente, continuará enquanto a guerra perdurar, razão pela qual o presidente deseja que ela termine. É por isso que ele trabalhou mais arduamente do que qualquer um para acabar com esta guerra, que nunca teria começado se ele fosse presidente. Mas talvez ambos os lados desta guerra não estejam prontos para terminá-la. O presidente quer que ela termine, mas os líderes desses dois países precisam e devem querer que ela termine também. E acredito que o presidente fará declarações adicionais sobre isso mais tarde. Quanto a Chicago e ao combate ao crime, isso é uma prioridade desta administração para garantir que as cidades americanas sejam seguras novamente. E fico muito feliz que você tenha mencionado o crime em Chicago, porque temos visto o governador de Illinois se exibindo por aí, dizendo que não há nada de errado com Chicago, é um ótimo lugar para se viver, não há crime lá, ele não precisa da ajuda do presidente Trump. Bem, eu acho que os moradores de Chicago discordam, e as estatísticas também discordam, e vou compartilhar algumas dessas estatísticas com todos vocês. Por 13 anos consecutivos, Chicago teve o maior número de assassinatos de qualquer cidade dos Upper East Side. Aliás, esse é o legado de J.B. Pritzker. Por 7 anos consecutivos, Chicago teve a maior taxa de homicídios entre as cidades americanas, com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2024, apenas no ano passado, a taxa de homicídios per capita de Chicago foi 3 vezes maior que a de Los Angeles e quase 5 vezes maior que a de Nova York. Isso é mais que o dobro da taxa de homicídios de Islamabad e quase 15 vezes mais que a de Delhi. Das 147.899 ocorrências registradas em Chicago este ano, esse é o número de crimes relatados em Chicago desde 1º de janeiro, apenas 16% resultaram em prisões. Esses números são inaceitáveis. Foram recuperadas mais armas ilegais em Chicago do que em Nova York e Los Angeles juntas. O número de furtos de veículos automotores registrados no ano passado foi mais que o dobro do registrado em 2021. E Chicago também, assim como Washington, D.C., tem sido alvo de críticas devido a discrepâncias na divulgação dos dados de homicídios. Portanto, por pior que esses números sejam, talvez a situação seja ainda mais grave. E esse é o legado do governador Pritzker. Ele deveria deixar a política de lado. Ele deveria pegar o telefone e ligar para este presidente, que ficaria mais do que feliz em fazer o que é certo pelos residentes cumpridores da lei na cidade de Chicago. E esperamos que ele o faça. Iris. Obrigada, Caroline. Duas perguntas sobre o tiroteio. Qual é a mensagem da administração para alguns pais preocupados em todo o país, que agora podem estar preocupados com a segurança de seus filhos em relação aos últimos incidentes? Nós compreendemos completamente e totalmente as preocupações dos pais em todo o país. Essa tragédia é de fato de partir o coração. Como mãe e pai, não há palavras para descrever a dor que essas famílias devem estar enfrentando. Por isso, o presidente e a primeira-dama têm incentivado todos a continuarem orando por essas famílias e por essas vítimas. E é por isso que esta administração está focada em remover ameaças à segurança pública de nossas comunidades. E, de fato, posso compartilhar com todos vocês que, na noite passada, em Washington, D.C., enquanto prisões estavam sendo realizadas, houve a prisão de um menor bem aqui em D.C., no Distrito 7, por ameaças de sequestro e lesão, receptação de propriedade roubada, posse de um dispositivo de alimentação de alta capacidade, posse ilegal de armas de fogo e munição.
Um mandado de busca foi cumprido, 7 armas de fogo foram apreendidas e o menor foi preso após uma investigação iniciada com base em postagens nas redes sociais que supostamente ameaçavam violência contra uma escola. Então, este era um menor que representava risco não apenas para si mesmo, mas para a comunidade aqui em Washington. E ele foi removido da comunidade na noite passada graças aos esforços das forças de segurança desta administração. E eu também gostaria de destacar a declaração de nossa maravilhosa primeira-dama que ela divulgou ontem. Ela escreveu: "O trágico massacre em Minnesota evidencia a necessidade de intervenção preventiva na identificação de atiradores em escolas. Sinais de alerta precoce são evidentes, com muitos indivíduos apresentando comportamentos preocupantes e fazendo ameaças online antes de suas ações. Encorajamos todos os americanos, como diz o ditado: se você vir algo, diga algo. Se perceber sinais de alerta ou ameaças, denuncie as autoridades." Esta administração, a Polícia Federal, levará esses relatos e essas ameaças a sério. Eles serão tratados como uma emergência policial e agiremos de acordo. E sobre a declaração da primeira-dama, a administração consideraria aumentar os recursos nessas áreas para pais e escolas em todo o país, a fim de ajudá-los a identificar esses sinais e prevenir mais tragédias? É uma pergunta muito justa, Iris. Quanto a possíveis decisões futuras de política ou questões de financiamento, faz pouco mais de 24 horas desde que essa tragédia ocorreu. No momento, estamos focados no FBI, em sua investigação e na descoberta de todos os fatos, e deixaremos essas discussões políticas tão importantes para outro dia. Mas obrigado, Caroline. O destacamento militar que o presidente Trump enviou para o Mar do Caribe, próximo às costas da Venezuela, é massivo. É muito mais do que o necessário apenas para operações de combate ao narcotráfico. O presidente Trump está considerando lançar ataques militares contra instalações ou bases militares em solo venezuelano? Eu não vou me adiantar ao presidente com relação a qualquer ação militar ou perguntas sobre isso, jamais. O que posso dizer é que muitas nações caribenhas e muitos países da região aplaudiram as operações e esforços antidrogas do governo. E o presidente está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que drogas inundem nosso país e para levar os responsáveis à justiça. E como já disse deste púlpito antes, o regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel narcoterrorista. Maduro não é um presidente legítimo, ele é um chefe fugitivo deste cartel de drogas. Ele foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas para o nosso país e é a maior responsabilidade deste presidente e desta administração impedir o fluxo ilícito de drogas para o nosso país e proteger os cidadãos desses venenos mortais. 2 perguntas. Refletindo sobre a situação do CDC, a situação no CDC, estou curioso. Se um anúncio, os funcionários do governo estão rejeitando a agenda do presidente em particular, publicamente. No entanto, eles deveriam temer perder seus empregos daqui para frente? Veja, eu acho que se você está fazendo bem o seu trabalho e se está executando a visão e as promessas que o presidente fez ao público que o elegeu de volta para este cargo, então você não deve temer pelo seu emprego. Apenas faça o seu trabalho. É isso que este presidente quer ver. Ele quer ver as pessoas resolvendo problemas. Ele quer ver as pessoas que têm o privilégio de servir ao contribuinte americano no governo federal, respeitando os desejos dos contribuintes americanos que, de forma esmagadora, o reelegeram neste gabinete para tornar a América grande novamente, ou, neste caso, tornar a América saudável novamente. Sobre o acordo com a Intel, no qual os adquiriram participação naquela empresa, há 2 coisas sobre as quais eu gostaria de perguntar. A primeira é, o que os Equabore receberam em troca desse acordo? E a segunda coisa é, quais são os planos futuros para conceder qualquer tipo de dinheiro a outra empresa? Isso pode ser através do CHIPS Act, como esse acordo, ou de alguma outra forma de financiamento. Quais são os planos dessa administração da Casa Branca nesse sentido? Bem, veja, como você sabe muito bem, Brian, porque você cobre isso com frequência, o acordo com a Intel ainda está sendo finalizado pelo Departamento de Comércio. Os detalhes ainda estão sendo ajustados. Ainda estão revisando cada detalhe minuciosamente. Isso, sabe, ainda está muito em discussão. Bem, mas o pensamento do presidente que posso compartilhar com vocês é certamente garantir que o governo dos Estados Unidos esteja tornando o nosso país rico novamente e se beneficiando de alguns desses acordos. E é uma solução criativa. Eu sei que é um pensamento inovador, o que é incomum nesta cidade, mas é algo que ele propôs e algo que o secretário de Comércio está trabalhando para colocar em prática. Obrigada, Caroline. Vimos novos dados econômicos revisados divulgados hoje, mostrando que a economia do Israel teve crescimento de mais de 3,3%, impulsionada por aumento no CAPEX.
Qual é a reação da Casa Branca a isso? E esse tipo de visão do presidente está começando a ganhar vida depois que o Big Beautiful Bill foi aprovado? Sim, quero dizer, veja, nós dissemos que uma vez que o Big Beautiful Bill fosse sancionado, veríamos os efeitos dessa enorme legislação pró-crescimento. Como eu expliquei para vocês, enquanto nos aproximamos do fim de semana do Dia do Trabalho, há muitos indicadores econômicos positivos sobre os quais o povo americano pode ter esperança. Mas não se esqueça, estamos revertendo 4 anos de gastos imprudentes da administração anterior, que impunha regulamentações goela abaixo dos empresários e consumidores americanos em todo o país. Mas a administração está trabalhando muito duro para desvendar tudo isso e para garantir que os pequenos empresários e trabalhadores prosperem e tenham mais dinheiro em seus bolsos para gastar. Obrigado. Bem, com relação ao Dia do Trabalho, um dos grupos menos representados atualmente são os policiais. 30 mil policiais estão em falta nos Estados Unidos neste momento. Bem, respondendo à pergunta do Brandon, faltam 1.300 policiais em Chicago, 3 mil em Nova York, 500 aqui em Washington. O que pode ser feito para colocar mais policiais nas ruas dos Estados Unidos? Bem, o presidente certamente tem sido muito bem sucedido no recrutamento de agentes federais de segurança. Se você olhar para a campanha de recrutamento do ICE, que foi liderada por ele e pelo nosso secretário de Segurança Interna, vimos mais de, acredito, 130 mil candidatos querendo ingressar no ICE, o que é simplesmente incrível. Há mais candidatos agora do que vagas a serem preenchidas e somos muito gratos por isso. Os americanos querem servir as comunidades. Eles só precisam de um líder que os incentive a fazer isso. Talvez o governador Pritzker gaste menos tempo demonizando a polícia, mais tempo recrutando policiais e mais tempo ligando para o presidente dos Estados Unidos para controlar o crime em sua cidade. O presidente quer permitir que as forças de segurança, sejam elas estaduais, locais ou federais, façam seu trabalho, prendam criminosos, coloquem-nos atrás das grades e removam ameaças à segurança pública das comunidades americanas. Ele continuará fazendo isso. Obrigado, pessoal.